Neste vídeo, analisamos a polêmica aprovação da taxa de importação de 20% sobre compras internacionais de até $50, resultado de um acordo entre Lula e Arthur Lira. O deputado José Guimarães revelou os detalhes, gerando indignação. Deputados do Novo criticam o aumento, sugerindo redução de tributos e melhorias na infraestrutura. Felipe Neto expressou sentir-se enganado por Lula, e as declarações de Janja, esposa de Lula, aumentaram a controvérsia. Críticos afirmam que o governo deveria focar em reformas administrativas e cortar privilégios da elite. Assista e entenda as implicações para os consumidores brasileiros. Não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais análises e atualizações. No fundo, o que estamos votando aqui, além de um projeto que deveria ser uma medida provisória, um projeto de lei agora que está sendo tratado aqui na Câmara, chamado Mover, estamos tratando de aumento de impostos por meio de um jabuti. Aliás, não é jabuti não pode chamar, é tartaruga ninja, que foi colocado nesse projeto de lei para aumentar impostos para o consumidor na ponta. E o que é pior, e eu quero aqui de público dizer que fui contrário ao acordo celebrado. O que é pior, não haverá votação desse aumento de impostos. Tudo vai ser votado pelo que foi acordado aqui, simbólico, sem que se saiba quem afinal é a favor e quem é contra o aumento de impostos. Então eu aqui faço questão de registrar meu voto, sou contra os 20% e gostaria que todos os parlamentares que são a favor viessem aqui dizer, nós deixamos fazer esse acordo para ser a favor de taxar mais a população. Pior, era o grande momento para nós aprovarmos a emenda da deputada Adriana Ventura, do Partido Novo, para que se retirasse os impostos dos produtores nacionais. Eu me espanto com que avidez os empresários, deputado Luiz Felipe, trabalharam para taxar os outros e não para taxar tirar o próprio imposto. Era muito melhor, muito mais lógico. E pior de tudo, politicamente vantajoso, porque o governo está de joelhos. O governo perdeu todas hoje. Ia perder mais uma. Lula ia perder mais uma. Agora estão dando de bandeja. Os empresários nacionais que estão a favor dessa taxa, 20% desse imposto para o Lula usar contra eles. Porque o que Lula e PT fazem mais e melhor é atacar a indústria nacional. O pessoal tá dando tiro no próprio pé. É triste e lamentável chegarmos nessa situação. Gostei de ver de mensagem do presidente Jair Bolsonaro dizendo que não aumentou nenhum imposto do governo e era contra essa taxação também. Uma pena que hoje aqui não imperou essa mesma lógica na hora de fazerem acordos. O Novo esteve fora dessa combinação e por isso mantém-se aqui contra esse imposto para o cidadão brasileiro. Quero me posicionar aqui absolutamente contrário à aprovação desse projeto. O acordo que foi feito nesta Câmara dos Deputados com o PT, com o governo Lula, não atende a população mais pobre do Brasil. Apesar de ter diminuído a taxação, é que na realidade ainda trata-se de um fim de isenção. Em vez de acabar com a isenção cobrando 60% de imposto de importação, foi feito um acordo do qual eu não faço parte, do qual eu não concordo, para cobrar 20% de imposto de importação mais os 17% de ICMS. Então, o governo Lula não mexe com aquele rico que tem condição de sair do país e tem isenção de $1.000 para fazer compra fora, mas taxa a compra do mais pobre com 20% de imposto de importação e ainda implementou remessa conforme, que deu ponto de partida para a cobrança por parte dos estados dos 17% de ICMS. Então, ainda que o acordo fosse de 1% de imposto de importação, ainda votaria contra. De minimis. Você ter uma faixa de isenção para compras internacionais existe no mundo inteiro.
Na China é de $600, nos Estados Unidos é de $1.000. Nos nossos vizinhos na América Latina, a média é exatamente o que o Brasil pratica, de $50. A solução não é taxar mais aqueles que compram online de maneira internacional. A solução é diminuir os tributos da indústria nacional. A solução é melhorar a infraestrutura para a indústria nacional. A solução é a gente fazer a lição de casa, cortar, como a gente teve notícia recente, 130 bilhões de reais em gastos com o Poder Judiciário. E em vez de a gente discutir corte em super salários de juízes e de promotores, a gente está discutindo aumento automático no Senado com quinquênio. Era isso que a gente deveria estar debatendo aqui. Reforma administrativa, corte de gasto, corte de privilégio da elite do setor privado. Não vamos nos iludir. A elite brasileira, inclusive a elite da indústria, sempre foi sócia dos governos de ocasião. Nunca se preocupou com a própria competitividade. Nos últimos 80 anos, não se preocuparam em promover reforma tributária, em promover reforma administrativa, em melhorar a infraestrutura. Eu fui relator do licenciamento ambiental. Fundamental para a gente diminuir o custo do Brasil, aumentar em mais de 100 bilhões de investimentos para a indústria nacional, para o comércio nacional. A indústria não moveu uma palha pela aprovação desse projeto. Agora, quando eles se veem ameaçados pela indústria internacional, que produz mais barato e produtos com mais qualidade, aí eles querem impor imposto para os mais pobres. Então não vão contar com o meu voto, não com o meu apoio. Esse trator que está sendo passado aqui na Câmara dos Deputados na noite de hoje não conta com o meu apoio, não conta com o meu voto, porque ficaram 80 anos se preocupando só em se proteger e nunca em diminuir imposto, e nunca em diminuir custo, e nunca em promover um serviço melhor. E agora acho que a solução é taxar mais. Não com o meu voto, não com o meu apoio, presidente. Deputado Zé Guimarães, essa matéria é estranha, inclusive. Olha só, essa emenda ela tenta incluir no mover o estabelecimento de uma política de conteúdo local para as atividades de exploração e produção de petróleo. O que isso tem a ver? Não basta um protecionismo, um intervencionismo genérico que vale para o Brasil inteiro. Quer fazer uma política local, customizada. Para quem? A benefício de quem? E por quê? Qual é o benefício que isso gera? Presidente, mas tem acordo, presidente. Por que é que não vota-se embora? Acordo, presidente. O novo não tem votos para pedir nominal, presidente. Só o novo não tem número para pedir nominal. Deputado Zé Guimarães, o que o senhor está dizendo? Presidente, não nós se diz no concordamos. microfone. Eu quero saber o seguinte: Nominal pode estar. há acordo de todos os outros partidos? Não. Só o novo não? Então orienta. Eu fui uma das pessoas lá atrás a falar que não era plano desse governo taxar as comprinhas da Shein, da Shopee, porque foi isso que foi passado. O próprio Lula falou há pouquíssimos dias que se o Congresso passasse a lei de taxar as comprinhas de menos de $50, que ele, Lula, vetaria. Ele até falou, não, porque a minha mulher compra, eu já falei com o Alckmin, porque eu sei que a mulher dele e a filha dele também compram e tudo mais. Normalmente essas compras são de bugigangas, que não atrapalham o comércio brasileiro. Agora o Congresso votou e passou na Câmara a taxação de 20%. E o governo apoiou. Aí eu fico com que cara? Ô Lula, eu fico com qual cara, Lula? Tu fala uma coisa, eu vou lá e falo sobre esse assunto, o que você falou. Mas aí, pra tentar ter uma pseudo-governabilidade, o governo costura acordo com Arthur Lira e com o Centrão e com a extrema-direita pra poder passar isso num grande acordo na Câmara dos Deputados. Ou seja, no final das contas ficou o povo brasileiro de um lado e o PL e o PT juntos do outro, unidos. Quem é que vai perder essa batalha? Quem vocês acham que vai vencer? Porra, e aí eu fico de otário, né? Eu fico de mentiroso, por exemplo. Não menti em nenhum momento. Falei o que o Lula estava falando. Aí ele muda de rota e agora decidiram. Queremos nos transformar num país altamente desenvolvido. Nós queremos estar entre as 6 maiores economias do mundo. Nós temos estabilidade jurídica, nós temos estabilidade fiscal, nós temos estabilidade econômica, nós temos estabilidade social. E a gente tem uma coisa sagrada que é previsibilidade. Aqui a gente não faz nada nas caladas da noite. Aqui todo mundo sabe o que a gente vai fazer.